Então, vamos começar, gente, com essa notícia aqui. O Brasil acusa Israel de anexação de terra alheia na Corte Internacional de Justiça. Esse texto é do Azenha, de agora há pouco, quase 1 da tarde, e ele fala sobre a participação do Brasil nesse julgamento que está em curso. Hoje o Brasil falou, vou passar para o Ivan para ele trazer mais informações para a gente e eu vou postar aqui no nosso chat para vocês lerem a matéria toda. Exatamente. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Essa inclusive a manchete nesse momento no portal da revista Fórum, que demonstra uma continuidade da posição altiva, firme do Brasil com relação a esse massacre que o Estado de Israel vem promovendo contra o povo palestino, né? A gente ainda está colhendo aqui toda a repercussão da fala corajosa do presidente Lula, feita no último domingo, durante a cúpula africana na Etiópia, em que ele disse aquilo que muita gente pensa, mas poucos líderes com a estatura do Lula têm coragem de falar, que é comparar o que acontece na faixa de Gaza hoje ao extermínio que a Alemanha nazista promoveu contra os judeus. Ainda na esteira da repercussão disso, o Brasil demonstra, mais uma vez, uma postura muito firme com relação a esse tema, e essa demonstração aí de postura altiva do Brasil foi feita justamente na Corte Internacional de Justiça, hoje em Haia, na Holanda, né, em um julgamento que está em trâmite, um julgamento, inclusive, de uma ação de uma comissão da ONU com relação ao que acontece na faixa de Gaza. E aí, nesse sentido, a diplomacia brasileira, no seu momento de falar, né, nesse julgamento, acusou Israel de anexação de terra alheia, né? E o representante da África do Sul, por sua vez, que esteve presente nesse mesmo julgamento, classificou o que acontece na faixa de Gaza como algo pior que um apartheid. Vamos lembrar que a África do Sul foi o país que passou pelo regime de apartheid, que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? Então, o povo sul-africano sabe ter na pele o que é viver um regime de apartheid, e o representante sul-africano classificou o que acontece na faixa de Gaza, o que Israel faz com os palestinos, é um apartheid. Bom, a Corte Internacional de Justiça, onde houve esse posicionamento do Brasil hoje, da África do Sul, é a mais alta esfera jurídica das Nações Unidas. E ela está analisando, neste momento, abre aspas, consequências políticas decorrentes das políticas e práticas de Israel no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Né? O pedido de análise para a Corte de Justiça foi feito muito antes do conflito, agora em Gaza, pela Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 2022. Ou seja, antes dessa escalada do conflito, desse ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, que fez a repressão israelense aumentar, já havia uma ação da ONU, da Assembleia Geral da ONU, protocolada em dezembro de 2022, contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça. Né? 50 países, 3 associações estão inscritas para falar nesse processo, e foi neste sentido que o Brasil deu seu posicionamento hoje. Esse posicionamento foi feito pela representante brasileira Maria Clara Paula, que diz que a ocupação dos territórios palestinos por Israel não pode ser aceita e nem normalizada. Ela afirmou que antes mesmo dos ataques do Hamas em 7 de outubro, como eu citei agora, que tiveram uma reação desproporcional e indiscriminada, segundo ela, por parte do Estado de Israel, o gerenciamento da ocupação israelense já era inatingível por violar o direito à autodeterminação do povo palestino, garantido pela lei internacional. E a representante brasileira Maria Clara Paula relembrou ainda que desde a resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, de 67, Israel comete violações desse direito ao espalhar assentamentos, anexar Jerusalém Oriental e construir um muro de separação da Cisjordânia. Só para destacar uma aspa aqui da representante brasileira na Corte Internacional de Justiça, ela diz o seguinte: o confisco de terras, a destruição de propriedade, os assentamentos, o muro e as tentativas de mudar a composição demográfica equivalem à anexação de territórios
palestinos. O Brasil reconhece o Estado da Palestina formalmente desde dezembro de 2010. E a representante brasileira afirmou que o Brasil acredita no diálogo, na paz, na justiça e no multilateralismo para chegar a uma, abre aspas, solução de dois estados coexistindo com segurança em fronteiras mútuas e internacionalmente reconhecidos, com um Estado palestino economicamente viável que inclua Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental como a sua capital. Essa fala da representante brasileira confirma a posição que o Brasil já tem há muito tempo com relação ao conflito Israel-Palestina, mas vem num momento em que o Brasil ganha um peso maior, né, nesse enfrentamento pela paz na região, a partir da declaração corajosa feita pelo presidente Lula no último domingo durante a cúpula africana na Etiópia. É isso. Yara e Miguel, boa tarde para o Miguel que chegou aqui. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Yara. Boa tarde, gente. Eu até fiz esses cards aqui destacando a fala muito boa, participação muito assertiva, né, da Maria Clara Paula, né, isso aí que o Ivan trouxe para a gente, e esse trecho aqui também, que até antes desses ataques do Hamas, de 7 de outubro, que todo mundo repudia, que tiveram uma reação desproporcional e indiscriminada, o gerenciamento da ocupação por Israel era inatingível, por violar o direito à autodeterminação do povo palestino garantido pela lei internacional. Lembrando, gente, que os palestinos eles foram proibidos de circular no próprio território, com os checkpoints, né? Hoje mesmo a Sara Viváqua estava conosco aqui lá no Fórum Global e estava contando os desafios, não conseguem nem comida, gente, as pessoas estão comendo pão feito com ração de cachorro. É realmente isso não é uma tragédia humanitária, isso é um genocídio. É bom a gente lembrar. E teve um outro desdobramento, gente, dessa fala do presidente Lula, que está no mesmo contexto, embora a Maria Clara esteja falando numa ação específica, é um assunto que tomou um vulto, né, uma dimensão muito grande, e assim, se existe um aspecto positivo disso, é que a gente não pode se esquecer da Palestina nenhum dia. E ontem o nosso ministro das Relações Institucionais esteve no Roda Viva, né, da TV Cultura de São Paulo, e ele foi questionado sobre a fala do presidente Lula, e eu queria trazer aqui para vocês o que ele respondeu, que eu achei assim, faltou desenhar. Infeliz, ele respondeu para a jornalista, é a vida de uma mãe palestina que está vendo sua criança bombardeada ou traumatizada após o bombardeio. Infeliz são os médicos e médicas, como eu, não conseguirem fazer o seu trabalho porque está sendo bombardeado e está sendo desrespeitado um conjunto de regras que a própria ONU estabelece sobre conflitos como esse. Isso é profundamente infeliz. Eu achei assim que foi direto ao ponto. É ou não é, Ivan? Deixa eu só fazer então, Ivan, rapidinho. Só sobre essa questão de Gaza. Eu vi hoje, eu até postei no cafezinho e vou até mandar para você, Ivan, você postar na fórum também. Você lembra do hospital, ficou muito famoso na pandemia, um hospital americano, também um centro de pesquisa, é o John Hopkins. Na pandemia ficou muito famoso porque ele acompanhava o número de mortos e fazia projeções. Ele fez uma projeção que o número de mortos na Palestina pode chegar a 650 mil em 6 meses. Né? Sobretudo porque aos feridos pode somar os doentes, porque em função da falta de saneamento, falta de água, falta de alimentação razoável, né? Além da falta de hospital, que isso é inconcebível, pode chegar a 650 mil, uma estimativa de um centro de pesquisa, uma estimativa, portanto, conservadora. Então, só queria pontuar isso. Pode continuar, Ivan. Eu queria só pontuar que, nessa entrevista do ministro Alexandre Padilha ao Roda Viva, além de fazer essa fala muito boa em defesa da declaração do presidente Lula e deixar claro o que é infeliz, de fato, se é a declaração do presidente
ou a morte de milhares de crianças palestinas inocentes, em dado momento, o ministro Padilha, nesse Roda Viva, fala também sobre o pedido de impeachment, que a oposição no Congresso Nacional está articulando contra o presidente Lula com base nessa declaração dele, comparando o genocídio de palestinos ao massacre promovido pelos nazistas, né? Esse pedido deve ser protocolado ainda hoje, no mais tardar amanhã, vem sendo liderado por figuras como Carla Zambelli, Gustavo Gayer, essa turba bolsonarista aí. E nesse pedido, eles alegam que o presidente Lula teria cometido crime de responsabilidade por, através dessa declaração, expor supostamente o Brasil ao risco de guerra, né? Soa até ridículo esse argumento. E aí o Padilha fala sobre isso também nessa entrevista do Roda Viva, lembrando que o Padilha é o ministro das Relações Institucionais, né, que é aquele que faz a articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que é onde está sendo articulado, gestado esse pedido de impeachment. E o ministro Padilha chega a tirar sarro, né, ele classifica esse pedido como desqualificado. Ele fala, o primeiro ano do governo foi o melhor resultado de aprovação de projetos de lei. Esse pedido de impeachment não vai progredir, assim como outros não progrediram. E aí, só complementando, eu estava conversando agora há pouco, daqui a pouquinho a gente vai publicar na Fórum essa matéria. Eu conversei com um advogado especialista em direito político e direito eleitoral, que é o Camilo Nodas Caldas, que é da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, é um advogado muito qualificado, entende muito sobre esse tema. E ele fala, por A mais B, que não há fundamento jurídico algum nesse pedido de impeachment, não há crime de responsabilidade, não há nada, não tem fundamento qualquer para esse pedido de impeachment. E aí ele fala outra coisa, apesar disso, há pedidos de impeachment que, mesmo não havendo fundamento jurídico, há ambiente político e que ele avança, como foi o caso do golpe que culminou no impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Não houve crime, depois foi constatado, inclusive, comprovado que não houve crime, mesmo assim o processo avançou. Só que, segundo o advogado Camilo Caldas, neste caso, não só não há fundamentação jurídica, como não há ambiente político. Não há ambiente político como havia à época do impeachment da Dilma. Então, o processo de impeachment ele é uma combinação do fator político e do fator jurídico. Nesse caso, não há nenhum dos dois. E, segundo ele, os próprios deputados que articulam esse pedido sabem que ele não vai prosperar e só fazem isso para pegar carona na repercussão da pauta para tentar desgastar o governo. Mas já fica de aviso, inclusive o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que vai deixar mofar esse pedido dentro da gaveta. Então, só para pontuar, porque provavelmente vocês devem estar se deparando nas redes aí com uma gritaria danada de bolsonarista falando que vai empichar o Lula, né? Não vai.